A paz do Senhor, igreja, amém? Amém. Tá ótimo. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer e uma honra ser convidada para pregar a palavra do Senhor. Antes de eu ser convidada pelo homem, Deus já havia me convidado. E aí, na noite, Deus me convidou e no dia seguinte o pastor Roldão me chamou. Aí eu falei, mas já, Deus, tão rápido assim? E aí Deus é rápido com a gente, né? Deus tem pressa. Então, que a gente possa estar dispostos diante do Senhor. Amém? É uma honra também fazer parte de uma série de pregações que eu e você possamos caminhar com Cristo por todas essas igrejas e tomarmos a nossa decisão. Que tipo de igreja queremos ser? Que a gente possa fazer a nossa escolha. A cada domingo nós possamos ouvir um pouco mais e que a cada domingo nós tenhamos a certeza de que igreja queremos ser. Amém? Hoje nós vamos falar sobre a igreja de Esmirna e eu convido você a se colocar de pé e abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 8. Amém? Eu comprei essa Bíbliazinha, a minha sumiu, né? Eu emprestei para alguém, aí eu comprei essa, mas essa daqui não vem com lente de aumento, ela é muito pequenininha. Então vamos ler. Carta à igreja em Esmirna. Tá bom, dá para ver, eu dou um jeitinho. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Amém? Essa palavra trouxe o seu coração desde a leitura. Amém? Pode sentar. Amém. A cidade de Esmirna era uma cidade muito próspera. Ela foi uma cidade... era uma cidade que era portuária, então ela tinha uma economia muito boa, ela tinha pessoas muito influentes dentro dela, ela tinha casas muito lindas, ela tinha muitos templos, porque os romanos eram idólatras e eles construíram muitos templos naquelas colinas e eles adoravam aos seus deuses naquele lugar. Então essa cidade, ela tinha esse nome com propósito. A cidade de Esmirna significa mirra. Esmirna significa mirra. Se você se lembrar da palavra de Deus, que você já conhece alguma coisa, você vai se lembrar da mirra na vida de Jesus. Ele recebeu mirra quando nasceu e quando morreu. Quando ele nasceu, se você se lembra dos magos, chegaram para ele com 3 presentes. Um presente era ouro, o outro era incenso e o outro era mirra. O ouro é um presente dado aos reis, o incenso, um presente dado aos sacerdotes. E a mirra era um presente dado aos profetas, falava do tríplice ministério de Cristo. E a mirra é uma planta. Essa planta ela é nativa da África, da Ásia, e ela é especial para aquele lugar, porque ela fazia parte do comércio daquele lugar. E aí, para você conseguir o produto da mirra, você tem que pegar a planta, espremer, esmagar, tirar dela a substância, a essência, e aí sim você consegue trabalhar com ela e ela serve para muitas coisas. Uma delas era para embalsamar os corpos das pessoas mortas. Ela servia também como remédio, ela servia para várias coisas. Mas a forma como a gente adquiria o que havia de melhor naquela planta espinhosa, né, aquela planta arbusto apenas, é uma maneira muito interessante da gente ver. Porque para tirar a essência dela, era necessário que ela fosse espremida. E o gosto dela era amargo, mirra significa amargo. E aí a gente traz isso para a nossa igreja e a gente pensa, quando a igreja é espremida, amassada, o melhor dela é encontrado. A
a essência dela é retirada. E daí sai um cheiro suave, porque o perfume da mirra é muito bom. O porto de Esmirna era conhecido como porto perfumado, de tão cheirosa que era a planta. Então, às vezes, nós somos amassados, nós somos espremidos, nós sofremos exatamente por isso, para que o nosso cheiro suave alcance os céus, alcance o trono do Senhor, e Ele se agrade de nós. Amém? Amém. Então Jesus foi embalsamado na sua morte, ele foi levado ao túmulo, e aí ele foi embalsamado com o que havia de melhor, com o que tinha o melhor perfume, e o que era, na época, o que se fazia. Abre a sua Bíblia em João 19:39, que a gente vai ler um pouquinho sobre isso. João, capítulo 19, versículo 39. Amém? E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. Jesus também sofreu, amados. Ele também, como igreja, sofreu na terra. E do Senhor saiu o que havia de melhor. E do Senhor chegou o aroma suave aos céus. Então Jesus diz, Ele é o nosso exemplo. Nós, como igreja, vivemos exatamente como Jesus viveu. Jesus foi perseguido, Jesus foi morto, crucificado. Nós conhecemos a história. Foi muito sofrimento para um homem só, para uma igreja. E aqui no nosso país, nós somos livres, não é? Amém por isso. Nós somos livres, temos liberdade religiosa, mas há lugares no mundo que não há liberdade, que a igreja não pode fazer aquele propósito que ela tem, que é pregar a palavra. Então, para mostrar um pouquinho para vocês o que é ser esmagado, espremido, o que é ser uma igreja sofredora, eu trouxe para vocês um testemunho. O testemunho de um pastor da Nigéria. Isso aconteceu há 12 dias atrás. Porque às vezes a gente pensa que o que está na Bíblia aconteceu há muito tempo atrás e não acontece mais. Eu quero dizer para você que hoje a igreja ainda é perseguida, que hoje ainda acontecem atrocidades no meio da igreja, por amor a Cristo. Você está disposto a isso? Você está disposto a sofrer pelo Senhor? Você está disposto a amar o Senhor até a morte? A palavra diz, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Você está disposta, igreja? Então escuta esse testemunho, porque há pessoas que já se dispuseram a isso. Esse testemunho está no site do Portas Abertas e fala assim: mulher e filhos de pastor nigeriano mortos em um ataque. Extremistas islâmicos escolheram como alvo uma vila cristã perto de Bogoro, no estado de Bauchi. Foi no dia 10 de maio. Conforme ia caindo ao chão, após tomar um tiro e ser golpeada com um facão, Dune James olhou para os olhos marejados e amedrontados de seu marido e perguntou: este será o fim entre nós? Então não estaremos mais juntos? O pastor Musa James Rick contou que segurou as mãos de sua esposa de 35 anos de idade enquanto ela morria e lhe disse: apegue-se à sua fé em Jesus, que nós nos encontraremos e nunca mais nos separaremos. Muçulmanos extremistas que atacaram a Vila Kurum na área governamental de Bogoro, estado nigeriano de Bauchi, já haviam matado 2 crianças do casal num tumulto que teve início na quarta-feira, dia 4 de maio, à meia-noite. Rick, pastor da igreja dessa congregação, em seguida ouviu os gritos de sua filha de 13 anos de idade, Sun James Rick, numa área próxima. Eu corri em direção à minha filha, somente para descobrir que ela também havia sido golpeada no estômago com um facão, e os seus intestinos estavam espalhados ao seu redor, ele disse. Eu segurei sua mão e comecei a orar, sabendo que ela iria morrer também. Ela me disse que os militantes muçulmanos lhe disseram que iriam matá-la para ver como seu Jesus vai te salvar.
A garota disse ao seu pai que lhes respondeu, dizendo que Jesus já havia salvado e que, matando-a, eles só tornariam possível seu encontro com ele. O pastor Rick orou por ela enquanto agonizavam. Atirando e atirando fogo às casas, os extremistas muçulmanos mataram outros 12 cristãos nesse ataque. A polícia de Bauchi relatou 16 mortos, um homem, 3 mulheres e 12 crianças. O pastor Rick disse que, ao alcançarem sua casa, os agressores tentaram entrar nos quartos. Eu abri a porta dos fundos e nós corremos pela noite escura, enquanto os militantes nos perseguiam. Ele disse, eles atiraram na minha esposa e em 2 de nossos filhos enquanto eu tentava escapar. O pastor Rick disse que, após matarem as 2 crianças, Faith James e Fiale James, de 1 ano de idade, cortaram a barriga de sua mulher com um facão. Fiquei chocado com o que vi, ele disse. Eu sabia que minha mulher não aguentaria e a única coisa que fiz foi encorajá-la a apegar-se à sua fé em Jesus. Os extremistas muçulmanos atearam fogo em mais de 20 casas antes de deixarem a vila, ele disse. O pastor Rick e seu filho sobreviveram ao ataque, mas a sua filha adotiva, William Rick, foi ferida e estava recebendo tratamento no hospital geral. Disse também que outras 5 pessoas estavam sendo atendidas no mesmo hospital. Os muçulmanos jihadistas também roubaram dinheiro e outras coisas de valor da vila cristã, enquanto iam embora. A área tem uma história de violência e os ataques se seguem à morte de centenas de pessoas e outros estados do norte, onde no mês passado houve revoltas por causa da eleição de 16 de abril, que elegeu um presidente cristão, Goodluck Jonathan. Ele venceu o candidato muçulmano Muhammadu Buhari. Líderes cristãos do norte da Nigéria disseram que mais de 200 igrejas foram queimadas e que eles têm convocado uma sindicância federal sobre essa violência contra o cristão. O norte da Nigéria subiu de 27ª em 2009 para 23º lugar em 2010, na posição da lista de portas abertas de classificação de nações intolerantes ao cristianismo. A igreja que pastor Rick ministra tem por volta de 30 membros e existe há mais de 50 anos. Os que foram assassinados eram membros de 3 igrejas, a do pastor Rick, a Igreja Católica de São João e uma congregação da Igreja Evangélica do Oeste da África. O pastor Rick disse que o incidente fortaleceu a sua fé. Qualquer que seja a situação, eu nunca negarei a Cristo, ele disse. Amém, igreja? Amém. Que testemunho tremendo de fidelidade. É um testemunho triste por causa das perseguições. Faz o nosso coração ficar apertado.